Eu acredito que esse é um dos vídeos mais relevantes que eu já fiz aqui no canal. Eu quero falar com você hoje muito sério. Nós vamos falar sobre esse livro aqui, Síndrome da Impostora, escrita pela Elizabeth e pela Anne. Nós vamos falar aqui da distribuição da Editora Nacional, o vídeo em parceria que eu fiz com eles, e eu vou trazer aqui alguns dados que é fundamental você, mulher, entender desse assunto, e é crucial você, homem, saber o que acontece, entender de uma perspectiva diferente da nossa, né? Eu, como homem, fiquei bastante impactado, não por desconhecer o que acontece, mas pelo tanto de exemplos que a gente tem e que muitas vezes passa despercebido como algo muito pontual, mas é muito mais recorrente, né, do que a gente está acostumado. Esse livro tem um viés mais feminino, não apenas feminista, no sentido das mulheres que têm aquela autossabotagem, né, que muitas vezes perdem coisas na vida por acreditarem que não são boas o suficiente. Mas antes de nós entrarmos no tema do livro, antes da gente destrinchar aqui o que você vai encontrar, eu quero trazer dados aqui que eu vou atrelar a essa conversa muito alarmante. Dados de 2025. Tá? Lembrando que esse vídeo está sendo gravado no dia 28 de janeiro de 2026, tá bom? Em 2025, o Brasil registrou cerca de 718 feminicídios nos primeiros 6 meses, uma média de quase 4 mulheres mortas por dia, por razões de gênero, tá? Violência motivada pela condição dela ser mulher, né? Segundo o Mapa Nacional da Violência de Gênero. Ainda no primeiro semestre de 2025 foram contabilizados 33.999 casos de estupro contra mulheres, o que representa cerca de 187 casos por dia, tá? Brasil. O Conselho Nacional de Justiça indicou que em 2025 já foram registrados mais de 440 mil casos de violência contra as mulheres em processos judiciais, um crescimento de 8,7% em relação ao ano anterior. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse lance da síndrome da impostora, e muito que se dá nesse livro aqui é o que acaba caindo nesse vale da estranheza. Por isso que eu queria atrelar esses dois assuntos, né? Por um lado nós temos a falta de valorização das mulheres por parte dos homens e a falta às vezes da valorização da própria mulher em relação a si mesmo, mas isso tudo está permeado numa cultura mais patriarcal, né, numa cultura machista. Então nós vamos entender o que é que está acontecendo com as nossas mulheres nos dias de hoje. Eu tenho particular interesse nesse assunto porque sou o pai de uma menina, quero que ela cresça livre, quero que ela cresça num mundo em que ela não tenha que ter medo de homens, que ela não tenha que ter medo de ser abusada, de ser violentada, de ser desrespeitada. Mas infelizmente, vocês viram os dados aqui, é algo que parece que está cada vez mais distante. Por mais que nós estejamos civilizados, parece que os números estão aumentando exponencialmente. Isso que eu nem contabilizei aqui os números de 2026, que foram absurdos, e vários casos públicos de feminicídio que vieram, é algo assim chocante. As autoras aqui tratam assim de temas bem pontuais, que talvez nós como homens não conseguimos sentir na pele, mas cada mulher sente no dia a dia, tá? Por isso que é importante nós, como homens, reforço muito isso, se você é um homem que chegou até esse minuto do vídeo, por favor, fique até o final, você precisa entender essas questões, tá? Quando a gente fala de síndrome de impostora, nós estamos falando das mulheres que têm ali uma espécie de uma autoimagem distorcida, né? Elas não sentem que merecem o sucesso. Síndrome de impostora, ela mexe muito com a autoconfiança das mulheres, mas isso não está nela em si, e foi enraizado ao longo de séculos de opressão, de repressão. Uma coisa que nós vamos ver aqui são dados, né? Esse livro, vou pegar aqui, esse livro aqui, ele não traz só a teoria, a psique da coisa, ele traz também fatos históricos, né? Então quando a gente vê várias mulheres bem-sucedidas no dia de hoje, né, várias celebridades, pessoas intelectuais, mulheres excelentes, mesmo assim, a gente vê no livro aqui muitos desses relatos, elas sentem que elas não merecem aquilo. Elas sentem que em algum momento alguém vai descobrir que ela é uma fraude. Em algum momento alguém vai expor alguma coisa sobre ela e tudo que ela construiu até aqui vai ruir. E isso eu não estou nem falando assim, não é uma forma de, mas elas não podem pensar assim. Não é assim que as coisas funcionam. Ninguém escolhe o tipo de pensamento ou emoção que sente. As coisas são causadas, né? Socialmente falando, as pessoas nos tiram do eixo diariamente, com pequenas frases, com um olhar, uma forma de te excluir de alguns processos ou de desafiar até a tua capacidade. As mulheres sabem muito bem sobre isso. Elas sofrem isso diariamente. O livro vai trazer esse termo condicional, né? Onde as mulheres já sabem como se portar em sociedade, porque elas já são escanteadas desde a infância. Quer ver um exemplo alarmante aqui? As autoras colocam, por exemplo, nas escolas, né? Vamos supor que eu, como professor, aplico uma prova para a sala toda. As alunas que falharem na prova, que tirarem notas ruins nas provas, elas se sentem culpadas. Elas pensam, principalmente, que deveriam ter estudado mais, deveriam ter se dedicado mais. Já os meninos não sentem que a culpa foram deles. Eles pensam que o professor é ruim, o professor não me ensinou, o professor dificultou essa prova. Então veja, não há dúvida sobre a própria capacidade. Já as mulheres são criadas com esse viés de confirmação, né, essa coisa condicional que você só vai ser uma boa pessoa se você fizer o bem.
né? A autora até trata isso aqui. A gente cria as crianças nesse lance de ensinando de forma muito errada, tá? De que se ela for bem sucedida na vida, ela vai ser uma boa pessoa. E se ela fracassar, ela vai ser uma pessoa ruim. Então veja, os valores éticos, a virtude, ela está atrelada ao que você consegue na vida. E as mulheres têm um peso muito maior. As pessoas criam mulheres para saber se portar, ter etiqueta, saber falar, ser educada. O que deveria ser assim também para os meninos. Mas aí quando é menino, a menina é espoleta mesmo, né? Menina não respeita. Quando é criança, então piorou, né? A criança é assim mesmo. Só que a menina não pode ser criança e assim mesmo, só o menino. E isso vem crescendo, né? A pessoa vem crescendo com esse viés, os poucos espaços de uma escola. Eu tô falando tudo isso também porque eu vejo na sala de aula. A gente percebe que as meninas são muito mais dedicadas, muito mais inteligentes, não por capacidade, porque a capacidade dos meninos e das meninas são iguais, mas por dedicação. Porque elas são muito mais cobradas do que os próprios meninos. E quando eu falo cobradas, não digo nem da escola, porque nós cobramos de todos os alunos de forma igual. Mas a sociedade é tido vários modelinhos do que ser, como falar, onde chegar, como sair. Enfim, é uma coisa que vem séculos, né, que a gente tenta desconstruir, mas ainda estamos muito, muito atrasados. E aí nós temos algo mais bizarro ainda que as meninas trazem aqui no livro, que é o lance do corpo. A autoimagem da mulher, ela está intrinsecamente ligada ao físico, o que é terrível, porque isso não mede a capacidade de ninguém. Eu lembro de um episódio de uns anos atrás, onde a Dilma era presidente e ela já era uma senhora, e algum evento que ela foi aí, internacional, o destaque da revista não foi a performance. O destaque da capa da revista, não sei se era da Veja na época, era Isto É, o destaque foi a maquiagem da presidenta. No caso, foi julgado o desleixo, no sentido de que ela deveria, por ser mulher, claramente, né? Ela devia ter se maquiado melhor, parecido mais elegante. Agora veja, o que nós mais vemos no Brasil são políticos horrorosos, fisicamente falando, porque ninguém está ali para fazer nenhum tipo de concurso de beleza. Quando se trata de homens, porque quando se trata de mulher, ela precisa estar impecável. E aqui a gente vê no livro vários exemplos onde o corpo da mulher, aqui uma faixa de 46% das mulheres só acreditam que o corpo dela é aceitável, acreditam que está ok com a aparência, mesmo não sendo modelo de capa de revista, porque isso não tem a ver com forma, nem com cor, nem tamanho, isso tem a ver com autoestima, isso tem a ver com autoimagem, coisas que no livro você vai conhecer os processos ali de como construir uma boa autoimagem, como conseguir se portar, se aceitar, como não se curvar ao julgamento do outro, e pior, a sociedade é educada por muitos homens. Também há algumas mulheres que são machistas, que acham que esse processo está correto. Principalmente a que tem algum êxito no meio disso tudo. Um outro dado importante aqui é o sucesso. Como que as mulheres conseguem lidar com o sucesso na sua própria autoavaliação? E quando a gente fala de chefia, por exemplo, quando há alto escalão dentro da empresa, por exemplo, onde a chefe é mulher, é uma série de coisinhas que ela precisa enfrentar todos os dias e muita coisa que ela precisa enfrentar para chegar até ali e obter o respeito de seus subordinados, né, na hierarquia da empresa. Então é muito comum, já trabalhei em vários lugares que eram assim, é muito comum que a chefe, quando mulher, ela é a vilã. É tida como arrogante, é tida como impaciente, é tida como uma pessoa difícil de conviver. E quando é homem, é muito mais bem aceito. Ele pode ter as mesmas características, mas as pessoas conseguem conviver e não levar isso em consideração. Mais ao fim do livro, a gente tem ali um escopo sobre os papéis da mulher na sociedade, né? A mulher, ela tem que ser uma boa funcionária, ela tem que ser uma boa mulher em casa, ela tem que ser uma boa dona de casa, tem que ser uma boa mãe. E nem estou falando que sou perfeito, que faço tudo que precisaria ser feito para minha esposa, por exemplo. Mas agora consigo perceber as minhas falhas. Quanto mais nós investigamos, quanto mais lemos, mais nos informamos, a gente percebe que esses papéis realmente eles são muito desequilibrados, né? Se o casal todo trabalha, os dois fora, chegam no mesmo tempo, as responsabilidades de casa e dos filhos geralmente ficam muito mais com as mulheres do que com os homens. Os homens podem chegar em casa e muitas vezes falar: estou cansado do dia de serviço, preciso sentar no sofá e relaxar. Enquanto a mulher vai para a segunda jornada, né? Que é cuidar da casa, cuidar dos filhos. E às vezes não tem tempo para cuidar de si mesma e muito tempo para cuidar do relacionamento com o marido. Mas aí ela se torna a vilã da história e a gente precisa balancear um pouco mais isso. Hoje em dia está muito melhor, né? Muito melhor. Mas ainda há uma cobrança excessiva pelo papel feminino nas duas jornadas, né? A jornada fora e dentro de casa. E no final, nós temos ali uma forma de criar as crianças de uma forma mais confiante. Criar meninas é difícil. Nós, como homens, precisamos ter papel fundamental de referência na vida de nossas filhas. Não é sendo o macho alfa, não é batendo no peito e falando: deixa que tudo eu resolvo, ser um cara violento. O homem por si só já inspira violência. Toda a violência do mundo, a esmagadora maioria é causada pelo homem, né? Há as teorias filosóficas que falam que a mulher traz a vida e o homem traz a morte, porque os dois são um balanço para a humanidade, né? Então assim, dentro da sua casa não é ser esse cara violento, não é ser um cara, aquele patriarca que resolve tudo, que manda em todo mundo. Não é isso. É tratar com respeito. É ser uma referência de bom ser humano. É cuidar da sua filha com respeito, é conseguir chegar próximo dela com carinho, é falar o quanto você a ama, para que ela tenha uma referência masculina e não aceite nada menos que isso quando chegar na sua vida adulta. Infelizmente, os pais simplesmente abandonam
as mulheres quando engravidam, né, ou quando as crianças nascem, porque não estão acostumados, desde criança, a assumir responsabilidades. Lembra que eu dei o exemplo agora há pouco da escola? É isso. A culpa nunca é dele. A responsabilidade nunca é dele. A responsabilidade é do outro. E as mulheres assumem esse papel de responsabilidade infinitamente mais do que os homens. E aí nós temos vários lares sendo criados com crianças sem uma figura paterna, sem referências masculinas. E aí, quando ela cresce, o adulto, o jovem adulto, ele não tem parâmetros do que é aceitável e do que não é aceitável para si. E aí acabam escolhendo parceiros violentos, tóxicos, né? Empregos terríveis, subempregos, às vezes um pouco perdidos, porque eles não têm uma confiança de que eles são bons o suficiente, porque às vezes só a mãe não dá conta. A jornada da mãe solo é uma jornada terrível, terrível. Ter que muitas vezes abrir mão de si em prol da casa, em prol dos filhos, muitas vezes sem rede de apoio, depende financeiramente de deixar o filho sendo cuidado por outras pessoas, por outras instituições, e isso, acredito eu, que amarga o nosso coração. As mães que conseguem merecem aplausos infinitos. Não são todas que conseguem. Criam, mas não tem tempo de educar. E aí é onde a gente cria uma sociedade cheia de fragilidades que acaba refletindo numa vida adulta. Esse livro aqui, ele é uma aula, tá? Meu vídeo ficou muito longo. Se você chegou até aqui, eu te agradeço. Não é fácil me ouvir falar por tanto tempo. Mas eu peço que você deixe nos comentários: Léo, cheguei no final, pretendo ler esse livro para transformar a minha vida. Eu, mulher, né? Transformar a minha vida. Eu, homem, transformar a vida das minhas mulheres. Assumir mais responsabilidades, fazer uma vida feliz para todos, tá? Muito mais respeito com as mulheres. Mulheres se respeitem. Deixe o seu curtir, salve esse vídeo, compartilha com outras pessoas. Isso me ajuda bastante a continuar meu trabalho aqui. Amo fazer, amo falar de leituras porque muda muito a minha vida. Eu pretendo que mude um pouco da sua também. Forte abraço.